Olá, família! Mais um momento do projeto CEA em Casa. Nesse mês de julho, estamos com a campanha de cobertores e edredons, novos ou usados em bom estado. Então, se vocês puderem colaborar, esses cobertores são entregues às nossas famílias assistidas. A entrega é no GIS. Agradecemos desde já. Com vocês, Marli Pacheco, com o tema Allan Kardec. Olá, pessoal. É com grande prazer que retorno a esta casa no dia de hoje. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho da vida extraordinária desse grande espírito missionário que foi Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Allan Kardec. Narram as tradições do mundo espiritual que na noite de 31 de dezembro de 1799, reuniu-se nas esferas superiores uma grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes para marcarem a entrada de um novo século. E durante essa grande assembleia, a realização desta grande assembleia, formou-se no céu uma estrada de luz que descia até o centro dessa assembleia. E por essa estrada de luz começam a deslizar estrelas luminosas ao som de música celeste, várias estrelas, e à medida que essas estrelas chegavam ao centro desta assembleia, elas iam materializando em seres humanos nimbados de uma luz celestial. Um desses espíritos que descia, ele se destaca dos demais porque ele trazia na sua fronte uma tiara de luz. E todos aqueles espíritos daquela assembleia, emocionadíssimos e em sinal de respeito, ajoelham-se. Esse espírito que se destaca e que trazia uma tiara de luz, 5 anos depois desta assembleia, em 3 de outubro de 1804, ele reencarnaria na França como Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Allan Kardec. Allan Kardec já era um espírito de luz antes de reencarnar como Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ai, ai. Então, esse espírito Rivail, ou Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele nasceu numa família católica e era um espírito muito culto. Era professor, havia escrito vários livros sobre educação ao longo da sua encarnação, e de 1835 a 1840, ele cria na sua própria casa um curso gratuito de matemática, química, astronomia, fisiologia, física, retórica e anatomia comparada. A sua preocupação maior era esclarecer as massas. Ele possuía 9 diplomas. Estudava o magnetismo há mais de 30 anos. Falava 5 idiomas. Então, quando ele começou o trabalho de pesquisa e investigação sobre o fenômeno das mesas girantes, ele já estava com 50 anos. Como cientista que ele era um homem bastante cético. E durante esse trabalho de investigação e pesquisa, ele entreviu aí, nesses fenômenos, a demonstração de novas leis naturais. Ele descobriu uma nova força
que regia o mundo espiritual do mundo material. E é mais ou menos nessa época que ele decide adotar o pseudônimo de Allan Kardec, que foi uma das encarnações que ele teve no passado, quando ele foi um sacerdote druida nas Galhas, onde hoje é a França, e que amava a natureza. E por mais de 15 anos, esse trabalhador incansável deixou-nos os 5 livros básicos da codificação, que nós conhecemos bem, sendo o primeiro livro dos Espíritos, editado em 1857, que posteriormente desdobrou-se no Livro dos Médiuns, na Gênesis, no Céu e Inferno e no Evangelho. E ele deixou também a Revista Espírita, deixou também o livro Espiritismo nas suas expressões mais simples, que era para satisfazer os anseios de pessoas que queriam estudar o livro dos Espíritos, mas queria de uma forma mais simples. Deixou o que é o Espiritismo, que é uma síntese da doutrina espírita, e a obsessão. E como todo missionário que ele foi, a sua vida não foi nada fácil. A partir do momento que ele ingressou, aceitou esta tarefa ou essa missão, ele sofreu grandes perseguições, traições, ameaças, calúnias, ódios terríveis, até de pessoas mais chegadas a eles, como ele mesmo dizia, muitas pessoas que conviviam com ele, que traziam uma aparência de bondade, por trás ficavam apunhalando. Os seus inimigos diziam que ele levava uma vida nababesca, falavam até que os tapetes da sua residência eram caríssimos, porque teve uma época que o grupo de estudo espírita era realizado na sua própria casa. Então ele abria a sua casa para vários amigos participarem desse estudo. E aí as pessoas observavam o ambiente, Então esses inimigos diziam que inclusive a carruagem dele era puxada por 4 cavalos. Teve uma época que tiveram a coragem de pagar $50 para uma senhorinha que frequentava a Sociedade Espírita de Estudos Parisiense, para ela alegar, para ela dizer que ela estava ficando louca por frequentar essa sociedade de estudos espíritas. E aí a gente vê até aonde pode chegar a inveja humana. Então a pressão sobre ele era muito grande. Embora ele fosse um espírito determinado, forte, ele sofria do coração há muitos anos e já tinha mais de 50 anos. E ele estava ficando assim, em um determinado período, sentindo-se um pouco abatido com tantas pressões e tantos ódios. E aí, quando ele recebe na sua casa uma correspondência seguida de um exemplar de um livro, e na correspondência dizia que era sobre um senhorzinho que havia enviuvado, estava desolado e pensava em suicidar-se. Quando ele esbarrou no livro, na murada do rio, onde ele pretendia jogar-se, e aquele livro caindo, ele pegou, abriu e na contracapa dizia: "Este livro salvou a minha vida". E aí ele, curioso, começou a desfolhar, levou para casa, leu, e naturalmente houve uma transformação nele e ele desistiu da ideia do suicídio. E aí ele escreve com a própria letra embaixo da frase anterior: "E a minha também". E aí essa carta chega a Kardec com o exemplar do livro, no momento que ele estava assim, sentindo que precisava de um novo ânimo, de uma força. Então essa mensagem desse fato de que o livro dos Espíritos, aquele exemplar,
já tinha salvo 2 vidas do suicídio, isso deu para ele um novo ânimo, uma nova energia para ele continuar a sua tarefa, apesar dos percalços todos, né? E Kardec foi para nós o missionário da terceira revelação. Ele veio revelar para nós de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui na Terra, para onde iremos e por que sofremos. Ele traz também para nós, ele desvenda para nós a relação do mundo material com o mundo espiritual. E mostra também para nós, nesse trabalho, as características consoladoras dessa doutrina dos espíritos. Ele era um homem muito caridoso. Ninguém batia na sua porta sem sair, sem receber uma ajuda. Toda vez que ele tomava conhecimento de que alguém ou algum conhecido estava passando por dificuldades financeiras, ele tirava do próprio bolso uma determinada quantia, colocava no envelope e anonimamente enviava para a pessoa. E ele subscrevia no envelope, da parte dos bons espíritos. Ou seja, ele praticava a caridade de uma forma que a mão esquerda não soubesse o que a direita fazia, ou vice-versa, né? Ele teve um pressentimento da sua desencarnação. Ele desencarna aos 65 anos incompletos, quando ele estava se preparando para uma mudança de endereço, e quando rompe-se um aneurisma e ele cai ali mesmo na sala da sua casa. Para nos confirmar essa previsão, esse pressentimento que ele trazia desse desencarne, nós vamos ver aqui que 2 dias antes dele desencarnar, ou seja, no dia 1º de abril, deveria ser empossada a nova diretoria na Sociedade Parisiense de Estudos, fundada por ele mesmo. E aí, ele, antes de morrer, que aí ele vai desencarnar no dia seguinte, ele, antes de morrer, ele chama sua querida esposa e ele diz, presinto que não estarei presente para a posse da nova diretoria. Leon, você goza de boa saúde, mas haja o que houver, quero lhe fazer um pedido muito grave. Se por acaso eu vier a desencarnar, mas não é possível. Somos criaturas frágeis, não somos corpos, somos espíritos imortais. Se eu vier a desencarnar, prometa que estará presente à sessão de posse, haja o que houver, ele fala para Amélie Boudet. Sem lágrimas e sem aflições, assim poderei partir tranquilo. Eu farei tudo para agradá-lo. E aí, no dia 1º de abril, o corpo ainda permanecia no apartamento do 1º andar. Aí Amélie pega o seu chale e vai à sociedade na posse em homenagem ao seu marido. E não verteu uma lágrima, porque ela sabia que ele estava vivo. Madame Kardec, 2 dias depois, acompanha o féretro e retorna à Sociedade Espírita de Estudos Parisienses, para dar continuidade ao que o marido desejava naqueles trabalhos, tal qual ela prometeu. Então, nós vemos aqui a lucidez desse espírito, que antes do espiritismo, ele não era espírita, mas por todos esses quase 15 anos de trabalho, de pesquisa, de estudo, naturalmente, ele desenvolveu uma fé tão poderosa, uma crença tão forte naquilo que ele estava trabalhando,
que até nesse pressentimento da própria morte, ele agiu corajosamente, destemidamente e desprendidamente, mostrando para nós que ele acreditava na imortalidade daquela doutrina, ao qual aquela doutrina pregava. E agora nós vamos conhecer um pouquinho mais do pensamento lúcido e enriquecedor desse grande espírito missionário que foi Allan Kardec, e nós vamos fazer uma entrevista com Kardec. Senhor Allan Kardec, o que o senhor poderia nos dizer quanto ao momento em que divisou o alcance e a magnitude da sua missão? Kardec. Tirando-me da obscuridade, o Espiritismo me lançou um novo rumo em pouco tempo. Vi-me arrastado por um movimento que me achava longe de prever. Quando concebi a ideia do Livro dos Espíritos, era minha intenção não me pôr de modo algum em evidência e permanecer desconhecido, mas, para logo ultrapassados os limites que eu imaginara, isso não me foi possível. Tive de renunciar ao meu gosto pelo insulamento, sob a pena de abdicar da obra empreendida e que crescia de dia para dia. São as imperfeições que impedem aos espíritos perceberem a presença de Deus em toda parte? As imperfeições são véus que ocultam Deus à visão dos espíritos inferiores. Quando o nevoeiro se dissipar, eles o verão resplandecer. Para isso, não precisarão subir, nem de ir buscá-lo nas profundezas do infinito. Estando a vida espiritual isenta das manchas morais que a obscureciam, eles o verão em qualquer lugar onde se encontrem, ainda que na terra, já que Deus está em toda parte. Quais são as características do Espiritismo que evidenciam a sua condição de ser o Consolador prometido por Jesus? Pelo poder moralizador do Espiritismo, pela finalidade que assina a todas as ações da vida, por tornar quase tangíveis as consequências do bem e do mal, pela força moral, a coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro, pela ideia de ter cada um perto de si os seres a quem amou, a certeza de os rever, a possibilidade de confabular com eles, enfim, pela certeza de que tudo quanto se fez, quanto se adquiriu em inteligência, sabedoria, moralidade, até a última hora da vida, não fica perdido. Neste início de terceiro milênio, podemos notar que a humanidade está ainda muito atrasada. O egoísmo prevalece, dificultando a marcha do progresso e dando campo à violência. Haverá cura para tal situação? Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Diante dos sofrimentos e enfermidade, a maioria das pessoas acredita que a finalidade precípua do Espiritismo seria a cura dos males físicos. Isto é correto?
O Espiritismo, pelo bem que faz, é que prova a sua missão providencial. Ele cura os males físicos, mas cura, sobretudo, as doenças morais. E são esses maiores prodígios que lhe atestam a procedência. E para encerrarmos, mais uma perguntinha a Kardec. Muitos são os ensinamentos edificantes que as suas propostas nos proporcionaram e que ficam para sempre como exemplos preciosos para a nossa conduta espírita. Seria possível, ao encerrarmos, que o Senhor endereçasse a todos os espíritas uma mensagem final? Espíritas, sois os pioneiros dessa grande obra. Tornai-vos dignos da gloriosa missão, cujos primeiros frutos já recolheis. Pregai por palavras, mas, sobretudo, pregai por exemplos. Procedei de modo em que, se vos vendo, não possam dizer que as máximas que ensinais são palavras vãs em vossos lábios. A exemplo dos apóstolos, fazei milagres, porquanto Deus vos concedeu esse dom. Não milagres para ferir os sentidos, mas milagres de caridade e de amor. Sede bons para com os vossos irmãos. Sede bons para com todos. Sede bons para com os vossos inimigos. Como os apóstolos, expulsai os demônios, pois para isso tendes o poder, e eles pululam em redor de vós. Os demônios do orgulho, da ambição, da inveja, do ciúme, da cupidez, da sensualidade, que insuflam todas as paixões mais e semeiam entre vós o pomo da discórdia. Expulsai-os de vossos corações, a fim de que tenhais a força necessária para expulsá-los dos corações alheios. Fazei esses milagres. Deus vos abençoará, e as gerações futuras vos bendirão, como as de hoje abençoaram os primeiros cristãos, muitos dos quais revivem entre vós para assistir e concorrer para o coroamento da obra do Cristo. Fazei esses milagres, e vossos nomes serão escritos gloriosamente nos anais do Espiritismo. Obrigada, Kardec. Obrigada a todos vocês. Muita paz.